mais cedo eu publiquei um artigo falando que em dezembro de 2023, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve um rompante sincericida ao fazer elogios públicos a Lula durante uma entrevista concedida a um jornal do interior de São Paulo. O corte, gente, só veio à tona na primeira semana de janeiro, mas foi o suficiente para gerar uma crise no PL. É bom lembrar que essa não é a primeira, nem será a última. Tem um VT aí do Valdemar e o seu momento sincericida? O senhor participou, praticamente foi um dos responsáveis pela a primeira eleição do Lula, já Sim. que o senhor acabou oferecendo para ele o vice, que era o Zé Alencar. Que era de direita. Pois é. E isso aí ajudou o Lula a quebrar aquele Ganhou a eleição por causa disso. Aos empresários. Não por causa de mim, por causa do Zé Alencar. Pois é, mas quem é mais difícil no trato, Lula ou... 1000 vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Agora, presidente, o senhor conviveu com um, conviveu com outro? Convivi bem com eles também, por causa do Zé Alencar, que era vice-presidente. Quando eles resolveram convidar o Zé Alencar para vice-presidente, o Zé Alencar estava no PL, e aquilo foi muito bom para a gente. O Zé Alencar ajudou muito a gente, nós fizemos parte do governo, e o Lula foi bem no governo também, e elegeu a Dilma depois, nós fizemos parte do governo, e o Zé Alencar que ajudou o Lula a ganhar aquela eleição. Agora, é completamente diferente o Lula não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Mas em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente, ele foi eleito na 4ª tentativa dele para a presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa para governo do Estado também. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem uma... você notava na Câmara, eu cheguei em 1990 na Câmara junto com ele. Ele chegou em 90 também. E você já percebia... Quer ver só uma coisa do meu pai? Meu pai... 20 e tantos anos atrás, uns 25 anos atrás, meu pai era prefeito, um dia ele falou assim, Boys, você se dá bem com o Bolsonaro? Não, você se dá com o Bolsonaro? Falei, me dou, por quê? Leva esse cartão para ele. Era um cartão do meu pai elogiando ele por um comportamento que ele teve na Câmara, que eu não me lembro o que estava escrito no cartão, olha que pena. Eu dei o cartão para o Bolsonaro, falei, Bolsonaro, meu pai é prefeito de Mogi, mandou isso aqui para você. Eu conheci o Bolsonaro de oi, tudo bem, tal, porque convivendo com o cara há 30 anos lá dentro. Aí, eu dei para ele o cartão, mas não me lembro o que meu pai escreveu. Eu sei que era um elogio. Quer dizer, o Bolsonaro já tinha prestígio naquele tempo. Gente, o Valdemar, quase que eu... Enfim. O Valdemar disse o óbvio. É um óbvio lulante, mas é o óbvio. O fato é que essa fala foi suficiente para que a ala ideológica do PL viesse às redes sociais e criticar o presidente do PL com receio de que o Valdemar, de uma hora para outra, virasse casaco e pendurasse uma estrela vermelha no hall de entrada da sede do partido aqui do lado, aqui no setor hoteleiro sul, em Brasília. Mas vamos ser pragmáticos. Valdemar não vai fazer isso. Pelo menos dificilmente o fará. Ao menos ele não pretende fazer isso antes de 2026. O Valdemar já entendeu que o PL, com essa ala bolsonarista, com todos os seus problemas, tomou o lugar do PSDB como o principal partido de oposição ao PT. É óbvio que Valdemar não vai reverberar os discursos dos deputados mais radicais, mas ele precisa fazer o mise-en-scène com o governo federal em alguns momentos. Pode subir um pouquinho, ô Dandan? E isso, gente, faz parte do jogo. Depois desse vídeo, o Jair Bolsonaro recebeu uma ligação do próprio Valdemar Costa Neto, em que ele falou o seguinte, olha, segura rapidão, Dandan, em que ele falou o seguinte, olha, essa fala foi tirada de contexto, o corte foi tirado de contexto, eu fiz vários elogios ao senhor antes de falar sobre o Lula, e aí eu fiz uma comparação.
O fato é que os dois conversaram, teve aquele momento de piada de tios do Zap, troca de palavrão, algumas amenidades e ponto. Assunto encerrado. O Bolsonaro, quando falou publicamente, inclusive eu citei isso ontem aqui no programa, quando ele fala publicamente que o Valdemar queria implodir o partido e coisas parecidas, o ex-presidente da República, ele basicamente faz um aceno ao seu eleitorado, mostrando o seguinte: olha, eu não concordo com o que o Valdemar Costa Neto falou, mas somos um partido, então temos que aturar, temos que engolir alguns sapos. Essa é a política. E é da vida, né? É da vida. Então, o fato é que Valdemar da Costa Neto precisa do Jair Bolsonaro para manter o PL grande e o Bolsonaro precisa do PL para se manter no jogo político por os próximos anos, ainda mais numa situação em que ele está inelegível para as 2 próximas eleições presidenciais.